Boa noite a todos. Todos bem? Tá frio hoje, né? Mas lembre-se que há pouco tempo nós estávamos com um calor de 50 graus. Né? Então Jesus vai aquecer os nossos corações na noite de hoje para que nós possamos, né, vibrar junto com Ele. Gisela, olha a minha situação. Olha o privilégio que eu tenho. Tem pessoas que vieram de Manhattan para assistir a minha palestra. Vieram prestigiar a palestra. Olha só que interessante. Aí fica a grande dúvida. Vocês querem que eu dê a palestra em inglês, francês ou português? Mandarim? Não, essa nunca reencarnei lá, então não vai ser. Como a Moreira é português, então vamos dar uma palestra em português. Faz a tradução para ele, para poder entender. Nós vamos falar na noite de hoje sobre o batismo, sobre a ótica da doutrina espírita. Todos nós sabemos, e quem não sabe, que está iniciando na doutrina, a doutrina espírita ela não tem sacramentos, ela não tem rituais, ela não tem ideias sectárias. A doutrina espírita é uma filosofia, né, de vida, ou seja, ela é um questionamento constante a respeito de si mesmo e tudo à sua volta. É como você vai lidar com você mesmo em relação a quem você é, o que você está fazendo aqui, qual é o teu destino, e a sua relação com o teu semelhante, espírito, e a matéria ao qual você interage, não só utilizando um corpo físico, mas interagindo na matéria de modo geral, que nós vivemos nesse planeta, etc. É uma doutrina que faz com que nós pensemos o tempo inteiro, questionando, querendo saber o porquê de tudo, né, e de tudo que está ao nosso alcance. Está aí o Livro dos Espíritos, que são questões, não é isso? Questões onde Kardec elaborou todo um processo para facilitar o nosso entendimento em relação a esses questionamentos, começando com o Criador, falando do espírito, da matéria, das questões morais, dos nossos destinos, a fim de que a gente pudesse ter um apanhado geral desse processo evolutivo em que nós nos encontramos. Depois vimos os médios, tratando da parte, né, dos fenômenos, e a própria o Evangelho, que vai tratar da parte moral de tudo isso. Mas outras religiões não têm a mesma, vamos dizer assim, diretriz que nós temos. Acreditam nas suas ideias, porém não há um raciocínio. Por isso que a doutrina fala, a fé tem que ser raciocinada, e não a fé cega, aquela que é aceita sem questionar, sem pensar. E o que tem a ver o batismo em relação a tudo isso? O batismo é um sacramento, é um ritual de iniciação, de arrependimento, né? Ou de pecado, de erro. As denominações do batismo em relação a diversos tipos doutrinários de religiosos se enquadram basicamente nesses aspectos. E isso não vem de agora. Isso é um processo antigo, um processo de iniciação muito antigo, desde a época dos egípcios, que se confunde até nos próprios hebreus e judeus, que o termo fica até um pouco muito parecido com as formas como eles usavam para se lavarem, né? Ou seja, se purificarem. Os sacerdotes do templo não poderiam, naquela época de Jesus, ou até antes e depois, serem tocados. Se eu tocasse na Gisela, a Gisela ia tomar um banho caprichado para tirar as impurezas que eu, simples mortal, passei para ela. E assim, de modo geral, em quase todas as religiões ou doutrinas daquela época. O João, que era primo de Jesus, foi que tornou a ideia, né, do batismo um pouco diferente das outras. Enquanto as outras formas eram de iniciação, né, há uma ideia que você, naquele momento, você aceitava, e aí você era batizado, João optou por um outro aspecto, muito baseado nos essênios, que era justamente o arrependimento. E aí ele utilizava, né, através do Rio Jordão, fazia aqueles imersões nas pessoas, mas sem que antes elas, em tom e bom alto som, declarassem
os seus erros, as suas mazelas, as suas dificuldades, perante a todas as pessoas à volta. E aí todos colocavam o como era, o que sentiam, o que fizeram, e todos ouvindo e todos respeitando, porque, como dizia Jesus, né, todo mundo tem um telhado de vidro. E aí, a partir daquele momento em que ele entrava em contato com ele mesmo, e não ficar usando desculpismo, porque eu sou orgulhoso por causa disso, disso, disso. Não, eu sou orgulhoso porque eu sou assim. Como eu posso mudar? E aí entrava João e dizia assim: arrependa-te dos teus erros e inicie uma nova vida. Porque há de vir um que virá e nos dará as orientações de como a gente pode nos tornar seres melhores. Como nós podemos nos redimir dos nossos erros e, a partir daí, acertarmos, como eu dizia, né, não cometer mais pecados. E aí era se imergia na água, e aquilo era um simbolismo da água, que significa o corpo, né? Até hoje a ideia é essa, em que a pessoa saía e aí se sentia o quê? Limpo. Mas se falava do corpo, do arrependimento, mas não da mudança. Uma coisa, né, é a gente se arrepender. Outra coisa é nós repararmos o nosso erro. Porque muitas das vezes a gente não sabe como. Vamos pegar um exemplo, bem corriqueiro, Hitler. Como esse cidadão, esse nosso irmão, vai reparar tantos e tantos erros? Você está rindo, né, Maria? Pois é, né? Imagine. Como? Ele não sabe como. Alguém sabe? A gente tem dificuldade com os nossos, são tão pequenininhos, né? Que a gente conhece e lembra, né? Fora os que estão lá escondidinhos no nosso inconsciente. Então, como fazer isso? Né? Quais são as diretrizes? Qual o roteiro? Qual o modelo que eu possa ter para poder assim, eu sou orgulhoso, então eu tenho que ser caridoso para poder combater esse orgulho dentro de mim. Quanto mais eu for mais caridoso, menos orgulhoso eu sou, né? Ou humilde, e etc. Enfim, a ideia é justamente sempre ao contrário. O exercício, né, do bem é aquele que você vai diminuir as suas mazelas. Orgulho e humildade. Quanto mais humilde eu sou, menos orgulhoso eu sou. Quanto mais eu dou, né, menos egoísta eu sou. E assim vai. Quanto mais eu amo, menos eu tenho violência. Não é isso? Você vai acrescentando, né, nas tuas atividades essas posturas e, consequentemente, o mal que você ainda carrega vai o quê? Diminuindo. Então você não precisa fazer nenhum corte, né, total, porque não se dá da noite para o dia, mas você vai fazendo isso num processo. Mas as pessoas não sabiam como fazer, ou tinham uma ideia muito pálida de como seria. Então João batizava, dando arrependimento, e as pessoas iniciavam, né? Mas ele dizia: há de vir aquele que vai nos ajudar e nos mostrar esse caminho. E aí aparece Jesus. Um tempo depois, segundo os relatos dos evangelhos, Jesus vai ao encontro. Há umas certas divergências, né, entre Mateus e Lucas, Marcos, João, em relação a quem foi. Um diz que só chegou e Jesus foi batizado, mas não dá a ideia que foi por João, né? Outros falam que ele teve o contato direto com ele, acrescentou algumas coisas, enfim. Mas a ideia principal é que Jesus foi ao encontro de João, porque como João clamava no deserto, falando desse Messias que estava por vir, né, estava chegando, e daí aquela celeuma toda naquela região tão complicada, né, que era aquela região toda da Judéia, da Samaria, da Galiléia, né, Jerusalém, onde o Império Romano tinha um domínio, e também o farisaísmo, onde existiam muitos que se intitulavam os Messias prometidos, só que com uma postura bem diferente da de Jesus, que era uma postura mais bélica, né, mais radical. E aí os romanos, né, como sempre, fazendo a sua prática de modo rápido,
mandava crucificá-los no meio das estradas, e todos que chegassem e olhassem, vezes aquelas pessoas lá sofrendo, dizia assim: se você fizer o que ele está fazendo, tem uma cruz aqui reservada para você também. E aí mantinha-se através do terror, do medo, né, a situação. E de outro lado, os fariseus, né, todos os sacerdotes do templo, se utilizando do processo religioso para poder controlar o povo através de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus que só beneficia alguns e a outros, e você tem que aceitar. Enfim, esse era o quadro. Então João, quando começava a clamar e falando a respeito de tudo isso, criava uma certa forma um alvoroço, tanto, né, que Herodes mandou prendê-lo, né? E aí tem aquela história da Salomé, que mandou cortar-lhe a cabeça. Enfim, por quê? Porque era perigoso uma ideia ser vinculada e expandida, trazendo esperança para as pessoas. Eu me arrependo. Como eu vou conseguir agora me transformar? O cara está vindo aí e vai me ajudar. Opa, então o que não acontece conosco? Nós ficamos mais animados, esperançosos, consequentemente, mais livres da opressão, da dor e do sofrimento. E aí foi aí que, segundo os evangelhos, Jesus surge, né, junto a João. E aí há o batismo, nesses relatos que são colocados. Mas a ideia fundamental é que Jesus veio justamente para que João pudesse, de fato, anunciá-lo como aquele que viria lhe dar. Por causa de João tinha credibilidade, ao colocar a ideia de que Jesus estava ali presente, que seria ele, né, o divulgador. A partir daí, segundo os evangelhos, Jesus começa o seu trabalho de divulgação desse processo de renovação interior, de uma prática totalmente diferente daquela que era vivida na época. Uma delas é muito bonita, né? Jesus trata o Criador como quem agora? Como um ser vingativo? Hein, Cida? Como um ser duro? Hein, Marcelo? Ele trata agora Deus como quem? Vai, Paulo Márcio, me ajuda. Como pai, né? Ele cria uma filiação, né, Gildo? O teu pai, meu pai, não é melhor assim? Né? Te ama. Te ama. E aí ele conta aquelas histórias todas, parábola do filho pródigo, né, que fala do pai que recebe o filho lá todo, né, ferrado por escolher, e dessas escolhas gerou consequências ruins, e Deus, de braços abertos, o acolhe, dizendo assim: meu filho, você está vivo. Não é bonita essa volta? Né? E o filho lá: você vai ganhar um anel. Mas eu não tenho mais direito, pai. Tem, porque você é filho de Deus, você nunca perde esse direito. Olha que lindo, né? Jesus diz assim: está vendo? O teu pai te ama, o teu pai te provê de tudo o que você quer. O problema somos nós, que somos egoístas e orgulhosos. Está aí, ó, tudo, planeta à nossa disposição. E o que nós fazemos? Pegamos tudo e é meu, é meu, é meu. E aí, o que é meu vai ter um preço, um valor, que eu vou determinar. Ó, eu tenho, sei lá, 10 maçãs. Eu não vou comer 10 maçãs, uma eu como, mas e as outras 9? Vai estragar, eu vou fazer o que com ela? Não, então, o meu sobrinho está ali, você vai fazer o quê? Quer comprar uma maçãzinha? R$10, tá bom? A batata está R$10 o quilo, né? E aí eu consigo aferir um preço, só que quem é o dono da maçã? Sou eu? Não. Eu que criei a maçã? Não. Então, a própria natureza, meus irmãos, ela dá todas as dicas de que tudo é a nosso favor. O problema é que nós, pelo nosso processo egoístico, instintivo, né, pegamos tudo isso. Então, Jesus desvincula essa ideia inicial, né? Isso é um dos exemplos daquele pai, né, que cobra, que é duro, né, que é negligente por vezes, que se arrepende, né? Esse Deus lá se arrependeu quantas vezes? Nem me lembro, mas foi na época de Adão e Eva, que expulsou lá do paraíso, depois foi do dilúvio lá com Noé, que mais? Teve Sodoma e Gomorra. Ele se arrepende e depois ele volta atrás, né? Então, não é um Deus. Jesus falou de um Deus que provê, que sabe. Ele diz assim: não há uma só folha que caia
que Deus não saiba. O que ele quis dizer para nós? Que está tudo sob total e absoluto controle do Criador. Você não precisa de nenhum intérprete ou de alguém que você vai eleger para te representar de Deus. Você pode falar diretamente com Ele. Lembram disso? Lembra disso? Lembra disso, Wagner? Né? Aí você, o que você faz? Você vai lá no teu quarto, no teu recurso, você fala assim: Senhor, a coisa está feia. Eu não preciso você pedir para mim ou para o Alberto fazer uma prece para você ou botar o teu nome no caderno. Vai precisar? É sempre bom, mas não é necessário. Porque você tem ligação direta com o homem. E é isso aí. É essa dúvida que acontece, né? Tenha fé, meu irmão. Foi que Jesus falou para Pedro, homem de pouca fé. Cadê ele? Não está aí hoje? O outro sumiu, né? Vai aparecer aí. Então, é essa certeza que Jesus dá. Você pode falar com Deus. Você pode falar com Ele. E detalhe, não precisa falar muito não, porque Ele já sabe o que você tem e o que você precisa. Você, nesse momento, precisa se ouvir. Né, Regina? Porque você fica tão ansiosa e nervosa com tudo que você não para pensar assim: peraí, respira. É engraçado, eu não pensei nisso. Porque a ansiedade, né, o nervosismo, né, a tensão, o medo, deixa a gente cego. Né? Então, naquele momento, você vai e para. Pai, olha só, a coisa não está boa. Só naqueles minutos ali, você já começa a relaxar e começa a perceber, né, essa ligação que existe. É como se você pegasse, você já está ligado na tomada, é só você apertar o botão para acender a luz. Jesus falou que brilha a vossa luz. Então, esse vínculo com o Pai, né, que não precisa de ninguém para isso, é contigo. E aí Jesus também diz assim, uma maneira da gente, né, lidar com essas dificuldades, é primeiro se valorizar. Né, tia Norma? A gente tem que se valorizar, não é isso? Como que eu vou me valorizar? Eu sou um ser comum? Sim, mas você é filho de Deus. Pensem sempre nisso. Por mais difícil que estejamos, né, as dificuldades, lembre-se, nós temos um Criador que nos ama. Pai, me ajuda. E vai ser ajudado. Porque somos filhos de Deus. A essência divina está em nós. Somos criaturas. A marca do Criador está em cada um de nós. E Jesus fazia questão o tempo inteiro de dizer isso para nós. Vocês são deuses. Vocês são o sal da terra. Lembram disso? Vocês podem fazer coisas mais do que eu estou fazendo e irei fazer. Porque o nosso tempo de reencarnação é muito longo, né? De Jesus, e só veio aquele período para nos ajudar, para ser essa referência, esse modelo, com essas orientações, para que nós possamos ter a base, e eu acredito que eu possa mudar. Eu me arrependo do que eu fiz. Agora eu tenho que me valorizar, superar a culpa e buscar os mecanismos para eu poder reparar. Os mecanismos, eu aprender como eu vou fazer isso, como eu posso deixar de ser orgulhoso. Eu tenho que fazer carinho na Gisela, que eu estou sendo caridoso, né? Não. Eu tenho que ter um mecanismo que vai favorecer a sair dentro de mim o quê? A essência vai, Fábio, do amor. É esse processo que Jesus veio deflagrar em cada um de nós. O amor. É o amor, como dizia, né? Vai cobrir a multidão de erros, que vai nos tornar diferentes daquilo que nós fazíamos lá atrás. Como eu vou desenvolver e desabrochar esse amor? Isso é um exercício. Isso é um exercício que estamos fazendo há 2000 anos. Não é isso? 2000 anos, Reginas. E nós ainda temos dificuldade de amar. Conseguimos amar os que estão próximos a nós. Jesus dizia, amar a quem nós gostamos, aquele que está perto de nós, aquele que nos entende, aquele que vive os nossos processos. Beleza. O desafio é amar o inimigo. E esse inimigo, né,
que a gente tem ideia de chegar, tem que... Não, o inimigo é aquele que é contrário ao que a gente pensa, que a gente sente. E saber lidar com essas diferenças entre ele e eu, para que exista um vínculo, e desse vínculo nós podemos nos amar. Isso é que é o desafio, e isso é o que é o mais difícil, e é isso que nós temos grandes dificuldades até hoje. Então Jesus sai, né, do Jordão e começa a pregar. E aí vai juntar, né, os discípulos, que depois se tornaram os apóstolos, e começa a divulgar a boa nova, esse entendimento. E aí o que é interessante, esse é o batismo da água que João dava. Jesus veio trazer um batismo diferente, porque você não vê Jesus batizando escrito no Evangelho, vocês veem? Não. Tem um trecho que ele fala lá, ides pregai a boa nova, e aqueles que a aceitarem, né, que acreditarem, serão batizados. Isso pode ser uma interpolação, pode ser um enxerto, até porque Jesus não batizava ninguém. Porém, ele tinha um batismo, um processo de iniciação diferente, chamado batismo do fogo. É bom porque vai aquecer um pouquinho a nós, né? O batismo do fogo. Esse batismo do fogo é um batismo muito interessante. É aquele em que nós vamos lidar com as nossas dificuldades. E o fogo é o quê? Uma coisa purificadora, não é isso? O fogo purifica. Então você vai ter que usar um processo de purificação. É o batismo do fogo. É você fazer uma iniciação de você lidar com as suas mazelas, com as suas dificuldades. Que é mais ou menos similar do que João fazia, mas só que o arrependimento não significa movimento. O batismo do fogo é um movimento. Você está começando a criar um movimento dentro de você mesmo para você mudar. Tanto que, quando Jesus encontra aquele mercador, eu sempre conto essa história, ele ia receber o batismo de fogo, né? Chegou, Senhor, todo entusiasmado, até a irmã semana passada falou da parábola do semeador, todo animado, não, eu cumpro os mandamentos, está lá na lei, eu sigo todas elas. Excelente. Jesus perfeito, teoricamente, né? Então Jesus, a prática, batismo do fogo. Então faz o seguinte, já que você se enquadra e faz tudo que está ali na lei, está te faltando uma coisa só, o desapego. Desapega a matéria. Olha o batismo do fogo, eu tenho que me desapegar a matéria. Eu tenho que largar o meu videogame, eu tenho que largar o meu carro, minha casa, meu emprego, né? Eu tenho que largar aquela roupa, eu tenho que largar o brinco, os sapatos, não é isso? Está ficando nervosa? Calma. É o apego, né? O meu cunhado está ali metendo o Flamengo, né? E não vai largar, não, deixa para depois, vai começando a adiar. Esse é o batismo. Não, Jesus está falando, vamos embora, cara. Chamou e diz assim, olha, vem e me segue e se livra de tudo isso. Você não precisa mais disso, já que você segue a lei. Aí, não, peraí. Assim também não, né, mestre? Está pedindo muito. Largar tudo, o cara era rico, tinha dinheiro, usava uma roupa bonita, toda colorida, que antigamente quem usava roupa colorida era status social. E aí chegou, não dá. Agora não dá. O senhor está pedindo demais. Aí tipo, mas você não falou que cumpre a lei? Está te faltando a caridade, você largar tudo isso e viver novas situações. Né? Ele não quis. E aí Jesus conta aquela história, é mais fácil um rico, né? Um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O reino dos céus, ele não está falando do exterior, não. Jesus nunca fala do exterior. Embora ele diga isso para as pessoas terem um entendimento devido à capacidade delas não entenderem o simbolismo. Mas entre os apóstolos, ele explicava, eu não estou falando nada de externo, estou falando sempre do interno, estou falando de cada um de vocês. O reino do céu está onde, gente? Dentro de nós. A conquista é nossa.
é a gente se conhecer, botar todo esse potencial divino para fora e não ficar limitado ao que a gente acha. Legal, eu gosto disso aqui, eu vou ficar aqui, né, na zona de conforto. Não, as coisas existem muito mais do que isso. Quando nós atendemos nossos irmãos aqui em reunião de esclarecimento, dizem assim: meu irmão, você não imagina a possibilidade que tem na sua frente e você preso a essa situação. O teu destino é outro. E aí você cria a curiosidade e ele vai querer experimentar. É a mesma coisa que Jesus fazia. Por que você precisa disso? Você tem que viver novas posturas, novas experiências. Né? Vocês vieram, lembram? Convidados a trabalhar no nosso domingo, que é o domingo, primeiro e terceiro domingo, com as famílias. Elas foram convidadas a trabalhar aqui, e fizeram um curso, né, sobre o Evangelho, eu falando dessas coisas e tal, e elas não tinham nem ideia de que ia chegar aqui, servir sopa, de dar um abraço nas crianças, de conversar com pessoas diferentes. Não é isso? Não é isso, Luciano? Não foi? E agora, como é que é? Quando você chegou, o que aconteceu? Foi tudo que você tinha imaginado, as noites que você ficou sem dormir, pensando: o que eu vou fazer no domingo, não sei o quê. Chegou na hora, o que aconteceu? O coração falou. E ela está até hoje trabalhando conosco, ajudando. Ali a nossa amiga também. Ou seja, começar a viver experiências novas, práticas novas, com isso dilatar o amor e fizeram a caridade. Com amor, com prazer. Podia estar em casa, de um domingo de manhã, vendo televisão, ir para a praia, fazer o quê? Isso faz parte do lazer, trabalha, né? Enfim, mas não, fez a opção de experimentar. Então Jesus falou isso para ele: vem experimentar. Ele: não quero. Então não entra no reino dos céus, ou seja, você não se permite a conhecer coisas novas. Então o batismo do fogo apagou-se. Né, Gigi? Jogaram um balde d'água e foi embora. Diz a tradição que depois ele se arrependeu e voltou e se tornou um seguidor de Jesus. Então, gente, essas ideias, né, que Jesus veio trazer, porque quando ele chegava junto de nós, como diz Emmanuel no livro Há 2000 anos, quando encontrou com ele no lago de Genezaré, e olhou nos olhos dele. Hein, Sônia, já pensou você olhando nos olhos de Jesus? Não vai cair no chão não, né? A outra lá é apaixonada por Jesus. Olhar nos olhos dele, como diz Emmanuel, era dizer assim: ou você o amava, ou você o odiava. Porque o homem, quando ele te olhava não fisicamente, ele te olhava quem você era. Maria de Magdala, quando um texto que o Herculano Pires escreveu, quando ela diz assim: quando Jesus me olhou, eu estava nua na frente dele. Não é essa nudez, né, física, mas a nudez moral. E ela diz assim: ele me olhava e não me julgava. E assim ele fez com a mulher adúltera. Lembra dessa situação? Lembra dessa história? Né? Estava lá, trouxeram a mulher que cometeu adultério. Só a mulher que não podia cometer, o homem podia. E a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. E aí, como Jesus pregava o amor ao próximo, a tolerância, né, lidar com a diferença, Jesus andava com pessoas de má vida, com ladrões, com publicanos, que eram cobradores de impostos, com pessoas, né, totalmente... Porque ele dizia que os doentes é que precisam de remédio. Não são. Os sãos têm que ajudar os outros a se curarem. Então, vocês imaginem a quantidade de gente que andava em torno de Jesus. Pessoas pobres, doentes, etc. Então, ele pregava o amor ao próximo, a solidariedade, a caridade. Mas aí é que é o detalhe. A lei dizia que tinha que ser apedrejada. E como Jesus falava, o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei se resume nesses 2 mandamentos e o resto é acréscimo. Então tá lá, gente. Amar o nosso Criador, vínculo, né? Manter o vínculo, e ao nosso próximo, para desabrochar esse processo do amor dentro de cada um de nós. Precisamos um do outro para isso. E aí trouxeram a mulher. E aí disseram assim, o sacerdote assim: mestre, e essa situação aí, como é que a gente resolve? Aí Jesus estava sentado, calmamente, e começou a fazer uns traços no chão. Diz o Cidinho, que não está aí hoje, que começou a escrever os pecados dele e ele saiu fora rapidinho, diz a tradição.
Ficou escrevendo o pecado de cada um. O cara, quando olhava, eu saía de fininho. Mas isso é tradição, não é que seja verdade. Mas ele ficou fazendo uns traços no chão. E aí ele percebeu a malícia do sacerdote. Senhor, o que nós vamos fazer com ela? A lei diz que nós temos que apedrejá-la. Aí Jesus vai usar o batismo do fogo de novo. Tá bom. Se Jesus mandasse que ela fosse apedrejada pela lei, ele estaria se contradizendo do perdão, não é isso? Se Deus perdoa, por que eu não vou perdoar? Se o Pai continua trabalhando até hoje, por que eu não vou trabalhar? Né? Ele estaria se contradizendo e aí ele perderia a moral diante dos seus seguidores. Ora, quando o cara deu uma pressão no Jesus, Jesus voltou atrás, né? A gente vê muito isso, né? Pô, o cara voltou atrás, né? Não. E se ele dissesse, não, ela tem que ser perdoada, era um momento de dizer assim, então você está descumprindo a lei. E aí ele seria levado para ser interrogado, né? E, consequentemente, julgado. E aí Jesus veio com o batismo do fogo, para nós. Para nós. Talvez muitos de nós estivéssemos lá. E aí vocês se lembram da frase do mestre, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Olha o batismo de fogo. Te colocando, e aí? Você tem moral para isso mesmo? Você é isento de erros? E mais, aquele que não tem erro, jamais, né, Vinícius, faria isso. Porque é um espírito equilibrado e elevado. Que se não erra, porque sabe fazer boas escolhas. Consequentemente, ele ia ver que aquela pessoa cometeu seu erro, mas ela tem condições de também se melhorar, porque ele se melhorou. Olha a sabedoria de Jesus. E olha o batismo de fogo que ele deu para cada um deles, para refletirem, e todos eles foram saindo de mansinho, né? Tem um outro lá que gira, mas o pessoal, deixa disso e tal, e foram embora. E aí ele se aproxima da mulher, olha nos olhos dela e fala, tem alguém aqui te julgando ou te condenando? E aí a mulher não podia olhar nos olhos do homem, sabiam disso? Não podia, sabia, Cida? Esse negócio de você ficar me olhando muito, né? Naquela época você tinha que ficar de cabeça baixa, assim, ó. Quando estivesse falando com você, você tinha que ficar assim, ó. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Não tocar nunca. E Jesus olha nos olhos dela. E ela fica até meio assim, né? E ele vai, olha, e aí ela olha, né? Eu também não vou te julgar. A exemplo do que a pessoa que é equilibrada, né? Que não erra, não vai julgar. Ele deu o próprio exemplo dele. Mas a advertiu. Não passou a mão na cabeça, como a gente às vezes faz, né? Nosso filho faz alguma coisa errada, não sei o quê, a gente chega lá, passa a mão na cabeça, não, é porque ele está de mau humor, não. Tem que sinalizar. Jesus sinalizou para ela, vá e não erres mais. Não isentou ela do erro, fez com que ela também tivesse o batismo do fogo. Reavaliasse a sua vida, o porquê que ela usou e agiu dessa forma. Ah, porque o cara não presta, isso, aquilo, tudo bem. Encontre outra maneira de fazer com que as coisas sejam diferentes daquela que botaria a sua vida em risco e ainda te tornaria uma pessoa pior da condição que já te colocaram, né? Quando eu trabalhei no orfanato durante 12 anos, eu falava isso para os meninos. Vocês já são os marginais pela sociedade. Vocês já têm, eu sempre falei isso claramente para eles. Vocês já têm a marca que, lamentavelmente, introduziram vocês sem os conhecerem. Então, vocês têm que ter mais vigilância do que nunca em relação ao comportamento de vocês. Porque tudo vão dizer assim, foi ele. Sumiu alguma coisa? Foi ele. Porque mora em orfanato. Porque não tem, aí acha que vai roubar. É um pré-julgamento, é um julgamento. Então, a sua conduta tem que ser exemplar. E aí explicava, mostrava para cada um deles seguirem. E hoje, boa parte deles já estão formados, casados, com filhos, etc. Por quê? Sinalizávamos sempre quando tinha um erro de conduta, sem bater, sem nada, mas chamando a atenção. Olha, você fez isso por quê? Te falta isso? Isso está te faltando? Por que você não veio falar? Né? Há necessidade disso? Precisava disso? Então você vai trazendo essa conscientização
para que eles se sintam responsáveis pelos seus atos. É o que Jesus fazia. Você tem que se responsabilizar pelos seus atos. Vai, não peques mais, você sabe o problema que causou para você. Então agora você tem que estar mais atento e vigilante em relação a você mesmo. Cada um segundo as suas obras, falou o mestre. Então não tem essa de chegar e dizer assim, porque Jesus vai me salvar, o sangue dele tem poder. Isso não existe, gente. Nosso Criador nos criou livres, por isso que temos o livre-arbítrio, para usá-lo. E através do conhecimento e do sentimento é que vai nos tornar as nossas consequências boas ou ruins. Então esse batismo que Jesus trazia do fogo, né? Era todo esse questionamento prático, como foi com o mercador, como foi com a mulher adulta, e tantos outros, inclusive com o nosso amigo Pedrão. Pedrão, então, era a bucha, sempre a primeira. O primeiro a sempre dar problema. Brigava com todo mundo, não queria pagar imposto, criava uma dificuldade, chegou lá, arrancou a orelha lá do guarda do templo, na hora que foram lá pegar Jesus. Enfim, Pedro era esse camarada. Até que Jesus chamou um dia, senta aqui. E aí falou, e aí a Cássia vai começar a chorar. Porque Jesus olhou nos olhos dele e falou assim, Cássia, tu me amas? Tu me amas, Cida? Aí Pedro, claro, amo. Aí Jesus, então cuida das minhas ovelhas. Aí daqui a 2 minutos perguntou, Maria, tu me amas? A Maria já ficou meio assim. Aí Pedro ficou meio assim, claro, mestre, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Aí deu um tempo depois, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí o cara gelou. Amo, né? Então cuida das minhas ovelhas. Ou seja, Jesus falou assim, se você me ama, 3 vezes você afirmou isso, qual é a dificuldade de você mostrar esse amor para o teu próximo? Se eu te disse que o desafio é amar o nosso inimigo. Pedro só foi entender isso bem depois, quando Jesus retornou ao plano espiritual. E aí sim, aí ele engatilhou mesmo. Aí o batismo do fogo, né, o purificou mesmo, e aí ele foi o gigante na divulgação da doutrina, né, de Jesus, juntamente com Paulo e os outros apóstolos, de modo geral, que, através desse batismo, do retorno de Jesus, né, ao plano espiritual, fez com que eles tivessem ânimo novo e força, né, que desabrochou de dentro de cada um deles. E assim é conosco. E aí tem um batismo que é justamente tudo isso que eu falei para falar da doutrina espírita agora, né? Que é o batismo da doutrina espírita que não existe, como eu falei, sob a ótica do espiritismo. Mas tem um batismo que a doutrina espírita, de uma forma indireta, coloca. Quando Jesus fala do batismo do fogo, ele estava nos preparando para o chamado batismo do... Vai, Paulo. Do Espírito, que é a doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala? Sobre o que o tempo inteiro? Não fala muito alto não, senão o mitinho sai correndo, que o mitinho tem medo de espírito desencarnado. Fala em espírito desencarnado. Tem uns 2 aí do teu lado, tá? Cadê? Sobre o espírito, sobre nós. A doutrina espírita fala sobre nós. Ela não fala do ser humano. O ser humano é condição temporária. Daqui a uns 200 anos eu vou estar reencarnado, sabendo, lá em Júpiter, quem sabe, né? 200 anos não, né, Paulo? Um pouco mais, né? Uns 2.000 anos, tá bom? Então nós somos seres transitórios, somos espíritos, como Jesus falou para Nicodemos lá, o espírito ele sopra, né, para onde for, né? Eu estou reencarnado no Brasil, depois eu reencarno na França, enfim, são experiências novas que nós vamos ter. A gente não está relegado só a viver um determinado tempo ou local. Então nós somos seres transcendentais. Então a doutrina espírita fala do Espírito. E qual é esse batismo do Espírito? É você ter consciência de você. Enquanto que fala do arrependimento, e Jesus fala da prova, do momento do fogo, de você se purificar no momento, a doutrina fala assim, um apanhado geral
de você mesmo. Porque eu só estou falando dessa vida. Jesus só falava dessa vida, da dificuldade dessa vida. João Batista é a mesma coisa. Mas o Espírito de Deus me fala de quê? De nós? Do geral. Nós somos uma construção de várias experiências passadas, tanto no corpo quanto fora do corpo. Quando eu brinquei com vocês, querem que eu fale em francês ou em inglês, com certeza eu sei falar essas línguas, mas estão tudo no meu inconsciente. Como nós também, todos aqui temos várias línguas guardadinhas lá, cada uma delas, que for alemão, inglês, enfim. Então é esse o batismo do Espírito, é essa integração de algo muito maior do que você possa imaginar. Quando Kardec publicou o livro dos Espíritos, justamente com o Pentateuco, não se falava em nosso lar. Nem se tocava alguma coisa. Alguns outros autores, como George Orwell, fala da vida além do véu, alguma coisa de um plano espiritual e tal, mas só no nosso lar, que foi em 1938, é que veio a ideia, né, que os Espíritos trouxeram de uma coisa maior, gente. De mundos que existem em paralelo ao nosso, que a ciência está aí estudando dia a dia para tentar descobrir como a gente consegue encontrar essa frequência para ver e viver nesses mundos. Mas isso já foi falado já bem lá atrás. A coisa é muito mais ampla, não é? Quem assistiu o filme, quem não teve a oportunidade de ler o livro, viu, né? Como é que aquilo, nossa, que coisa, tem uma nave que voa, né? Não é só a Enterprise que voa, não, sai ali o Aeróbios, vai e vem aqui na Terra, coisa legal, a pessoa parece um holograma da pessoa aqui na sala, né? Isso tudo lá no início do século passado. Ou seja, a coisa é muito mais ampla. Então hoje nós somos convidados a ter esse batismo do Espírito, de nos integrarmos de fato o que somos e o que seremos. Quer exemplo disso? A semente, eu sempre dou esse exemplo que é bem facinho de entender. Quem de vocês vai dizer que uma semente desse tamanho vai se tornar uma árvore bonitona, grandona? Aquela amendoeira ali, né? Ela já foi uma sementezinha. Olha como é que ela está grande. A gente tem que fazer a calçada até por causa dela. Enorme. Mas ela foi isso aqui. Ó. Nós mesmos, nosso corpo, né? Foi uma célula. E se transformou em algo totalmente diferente. Todos nós, gente. Vai acontecer a mesma coisa. Nós já tivemos um tipo de postura no passado remoto de milhões de anos e daqui para frente vamos ter outras totalmente diferentes, com outras realidades. Estou falando isso para vocês, meio para vocês viajarem mesmo, porque esse é o batismo do Espírito. É você se integrar. Você já teve a base, que João te deu, no sentido de você procurar se melhorar do arrependimento. Jesus te deu todas as dicas. Releiam o Sermão da Montanha, a dica está toda ali, não vou falar isso de novo, mas está toda lá. Todas as dicas para você seguir. E agora está te habilitando a você viver o Espírito. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para aquela montanha se mover, aí você vai dizer, isso é coisa de ficção científica, ou de Darth Vader, né? Vou mexer, vai sim. Mas é porque Jesus construiu esse planeta. O ser humano não constrói uma mesa, um microfone, por que a gente não pode construir um planeta também? Só que a gente vai ter essa capacidade adiante, com o desabrochar dessas potencialidades, como a sementinha que desabrocha e vai se tornar uma árvore. Hoje nós somos assim, amanhã seremos outras pessoas. Esse é o grande desafio. As dicas já foram dadas. Amar, né, se integrar, aprender um com o outro, se desenvolver, respeitar, todas essas regras. Temos um Pai que nos apoia integralmente o tempo inteiro. Todas as dicas e todas as fórmulas estão a nosso favor para a gente viver esse batismo do Espírito que a doutrina espírita traz para nós. Até nisso foi nos facilitado também. Né, Luciano? Está aí.
Tudo ao nosso alcance. A gente não pode chegar lá no nosso lar, porque o Fabiano de Cristo é o governador. Fabiano, cheguei. Vocês estão indo? Imagine eu chegando lá. Cheguei. Ué, você está fazendo o que aqui? Quando falar assim, já vi que já não deu certo. Está fazendo o que aqui? Não, eu já cumpri minha parte. Cumpriu mesmo. Marcão, pode ir voltando, porque tem muita coisa para fazer. E aí a gente tem que recomeçar. Porque o roteiro nós deixamos de seguir, ficamos em momentos preguiçosos, outros momentos nós nos desligamos, damos prioridade para outras coisas, né? Usamos o nosso tempo para outras. Jesus tinha falado, né? Por que vocês são tão ansiosos? Deus nos provê de tudo, né? Olha as aves do céu. A gente nem olha para o céu. Alguém olhou para a lua, como é que estava bonita? Vocês viram a nave alienígena que estava do lado direito? Não viram, né? Pô. A gente não olha. Nem para o passarinho. A gente não vê nada. Lá no trabalho, estava almoçando, daqui a pouco eu estou vendo lá uns canarinhos da terra, comendo uns troços. Eu falei, olha uns canarinhos, tá? E ninguém tinha visto, só eu que vi. Mas as pessoas não prestam atenção, ficam o tempo inteiro, ó. Isso aqui vê. Isso aqui vê. Né? Isso aqui vê. Aí fica lá. Aí vê o passarinho aqui. Né, Vinícius? Tem que ver o passarinho ao vivo, ali. Né? Ou seja, Jesus falou, você se preocupa demais com o dia de amanhã. Se preocupe com o dia de hoje. Cada dia com o seu mal. Foquem no dia de hoje, no aqui e agora. O que aconteceu no futuro vai depender do que você fizer aqui e agora. E o passado já passou. Não tem como voltar atrás. A não ser que crie uma máquina do tempo. E mesmo assim tem um paradoxo aí. Depois a gente conversa, né? Mas não tem como mudar. Então, esse batismo do Espírito é isso. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nessa casa. Que nos abriga, que nos acolhe. Que Fabiano, um dos grandes espíritos desse planeta. E temos que ter a honra no sentido, né, de entendimento, de ter esse homem como mentor. Né? Chegar assim, eu estou com o homem. Né? Um dos maiores espíritos do planeta é o meu mentor. Olha que chique. Nosso mentor. E aí é responsabilidade, né? Ele está de olho. E aí o freio é freio, né? Cadê a Eladir? Né, Eladir? Freio é freio, né? Tem um que não sai da cola, né? E fica em cima. Por quê? Porque está cuidando de mim, está cuidando de cada um de nós. E o mais importante, acreditam em nós. A mensagem que o Fábio trouxe do irmão numa reunião mediúnica falava disso. A nossa importância no trabalho. Ah, mas eu só fiz uma prece. Cara, essa prece ajudou um irmão que há séculos estava sofrendo. Que as pessoas, ao invés de fazer uma prece de amor por ele, só o xingavam, o julgavam. Falavam, isso aí você merece. E aí ele recebe uma prece, Senhor, ajude, ele está sofrendo. Que essas minhas energias, de alguma maneira, possam aliviar a sua dor. O que acontece com esse irmão? Ele desaba. Uma prece. Então o Espírito fala, vocês ajudam muito. Oh, que legal. Sempre nos motivando, né? Então é isso, esse é o batismo do Espírito. É esse trabalho que nós, trabalhadores da última hora, estamos realizando nessa existência. Para que nós nos habilitemos a um trabalho maior. Como diz Jesus, sejam fiéis nas pequenas coisas para se habilitarem a serem fiéis nas grandes coisas. Porque as pessoas acham assim, não, eu quero ser diretor. Ninguém quer ser trabalhador. Não, eu quero ser diretor, quero mandar. Porque quem que gosta de mandar é porque não gosta de fazer. Eu falo isso porque eu tenho que fazer, porque o meu mentor trabalhava quase que 24 horas por dia quando encarnado. Alberto aí? Não. Alberto é expert em Fabiano. Dormia só 4 horas por dia. Pô, Rosane, você está dormindo 8 horas, você está dormindo o dobro dele. Você está muito preguiçosa. Né? Dormia 4 horas e trabalhava às 20 horas direto. Ainda tirava o sapatinho para não fazer barulho, para não acordar os doentes. Então o homem, que é um dos maiores espíritos que vivem nesse planeta, trabalhou incessantemente. Por que eu não tenho que trabalhar?
Por que eu não tenho que pegar uma cadeira, fechar uma porta, dar um beijo numa criança, dar um abraço numa senhora, abraçar o Paulo Márcio? Né? Por quê? Se ele fazia isso. Então, trabalhar para Frei é isso, gente. É constantemente o exercício do amor. E esse é o grande batismo do Espírito. A nossa casa está à disposição de vocês, porque é a casa de Fabiano, para esse exercício desse batismo do Espírito, dessa integração de fato conosco e com o nosso próximo e com o Criador. Esse é o verdadeiro sentido dessa iniciação, desse processo de espiritualização nosso, com a doutrina espírita nos guiando e nos auxiliando. Ok? Eu ia falar 1h30, mas eles estão me dizendo aqui que a gente tem que ser tolerante, paciente, né? Senão vocês vão começar a ficar nervosos. Tá ok, gente? Então, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e vamos continuar todos juntos nesse trabalho.